Fala galerinha do sexto ano, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem, estejam em casa, se cuidando. E agora a gente começa a partir da correção dos questionários, vamos começar a ter algumas videoaulas sobre os assuntos que a gente está trabalhando. Só para contextualizar um pouco, no comecinho do ano, a gente começou trabalhando com o tema astronomia e a gente, como se tivesse entrado num foguetinho, saiu do planeta Terra e fomos conhecer um pouco do nosso sistema solar, os planetas, as características dos planetas, conhecemos um pouquinho da nossa galáxia, do nosso universo. Então a gente fez o estudo da astronomia. A partir de então, a gente pega esse foguetinho que estava lá no espaço, volta para o planeta Terra e agora a gente vai começar a estudar especificamente o nosso planeta, as camadas que compõem o nosso planeta. Então a gente começou esse estudo com a litosfera, que é a camada de rochas. Então a gente vai contextualizar, dar uma revisãozinha para vocês dessas camadas e aí para sanar as dúvidas que vocês ficaram do conteúdo, tá bom? Então começando pelas camadas da Terra, lembrando que são três camadas principais que o planeta tem, que é a litosfera, acompanhe aí comigo na tela grande, a litosfera, que é a camada de rochas do nosso planeta, temos a hidrosfera, que é a camada de água da superfície do planeta, incluindo lá a água presente no corpo dos seres vivos, e a atmosfera, que é a camada de gases que envolve o nosso planeta, gases que são muito importantes para a vida no planeta. Então, essa imagem, ela contextualiza, dá uma olhadinha na imagem comigo, ela contextualiza bastante essas camadas. Veja que do lado direito, ele apresenta para você as camadas internas, como se a gente arrancasse um naco do planeta e olhasse ali por dentro. Acompanhe aí comigo, veja que na camada mais superior nós temos a camada de rocha, que é a chamada litosfera. Depois a gente vê aquelas camadas internas, que a gente vai falar delas mais específico, mas o manto, onde está aquela lava que sai dos vulcões, né? E o núcleo, que é a camada mais interna do nosso planeta. Então, nessa imagem, você vai ver desde a camada mais interna até a camada mais externa. Então, veja aí, você tem um naco do planeta mostrando as camadas internas e a crosta, que é a camada de rochas do planeta, a litosfera. Depois, olhando para a imagem do planeta em si, você vê a água, né? Os oceanos. Boa parte da água, grande maior parte da água do nosso planeta está nos oceanos. E do lado esquerdo você vai ver uma imagem, veja que ao redor da Terra tem um círculo aí de gases, um azul mais clarinho, que é justamente a atmosfera, a última camada que a gente vai trabalhar. Então veja que do lado você tem um esboço das camadas da atmosfera, desde a mais próxima ao solo até a exosfera, que é a última camada, que a partir dela você está no espaço. Então veja, essa imagem é bem representativa, mostra as três camadas do planeta, a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera, que é a camada de gases que envolve o nosso planeta. Vamos continuar. Vamos falar especificamente, a gente já começou algumas semanas atrás a falar sobre a litosfera. Lito, a palavra lito, vem de rocha. Esfera vem da esfera do nosso planeta. Então é toda aquela camada do planeta que é constituída de rochas. Veja nas imagens que eu apresentei aqui para vocês, da esquerda para a direita, dá uma olhada. Se a gente conseguisse retirar toda a hidrosfera, toda a água existente nos oceanos, é isso que nós veríamos no nosso planeta, rocha. A camada mais superficial do nosso planeta é composta basicamente de rochas, vários tipos de rochas, nós vamos falar sobre elas. Então você tem aqui a imagem mais esquerda mostrando a Terra seca, né? Só a litosfera, um pouco mais à direita a imagem do meio, a mesma coisa. Só que a imagem do meio ela traz uma característica interessante, mostrando para você que essa litosfera, essa camada de rochas, essas marcas vermelhas que estão indicando aí para vocês, mostram onde essa rocha está fraturada, quebrada, nas chamadas grandes placas tectônicas, que são as que compõem a litosfera, essa camada de rochas. E mais à direita, a última imagem aqui que vocês estão vendo, mostra aquela imagem que eu mostrei antes, né? Você arranca um naquinho do planeta, esse marronzinho aqui seria a litosfera, e aqui estaria todas as camadas internas, né? A crosta, o manto e o núcleo do planeta. Então, lembrando que litosfera é a camada de rochas do nosso planeta. Continuando. Aqui é uma imagem para mostrar para vocês que a crosta, veja a imagem do lado direito, onde está representado o ovo aí. Veja que a crosta do nosso planeta, essa camada de rochas, ela é tão fina, que ela é comparada, por exemplo, à casca de um ovo. A casca de um ovo não é fina? Ela não quebra se você bater ou algo assim, movimentar, ela não acaba quebrando. Então a crosta da Terra não é diferente, é uma camada bastante fina,
comparado à casca do ovo, de tão fina que é. Então, ela também sofre fraturas, quebra, formando as grandes placas que nós vamos trabalhar um pouquinho mais na frente. Então, você tem aqui a crosta, comparada à casca, o manto da Terra, que é aquela camada mais interna da Terra, onde as rochas elas estão no estado líquido. É o magma, aquilo que sai dos vulcões e depois resfria, formando um tipo de rocha. Então você tem o manto ele é comparado lá à clara do ovo, né? E o núcleo da Terra, que é a porção mais interna do nosso planeta, comparado à gema do ovo, certo? Então é só uma comparação para vocês terem uma noção de como a crosta é fina em relação às camadas mais internas do planeta. Continuando. Essas são as camadas internas. Então você tem lá, eu trouxe até aqui um exemplinho para usar para vocês. Esse globo meu aqui, ele abre. Então seria basicamente isso daqui, ó. A crosta seria essa camada bem fininha aqui em volta, no meu modelo aqui, né? E aqui interno o oco seria as camadas internas, manto e núcleo. Então a crosta é só essa capinha, essa camada mais externa do nosso planeta. Acompanhe na imagem comigo. Então você tem aquela crosta lá, a camada mais externa. Quando você vai mais internamente, você chega no manto, que é a rocha líquida, que é aquele magma que sai dos vulcões, né, a lava. Mais internamente ainda você tem o núcleo pode ser dividido em dois. Você tem o núcleo externo, que é líquido, e tem o núcleo interno do planeta, que é sólido. Então, ou seja, tem duas camadas sólidas no nosso planeta. Você tem a crosta, que é composta de rochas sólidas, né? E você tem o núcleo interno, que também é sólido. As outras camadas são líquidas, né? Que é o manto e o núcleo externo. Continuando. Aqui, como se eu tivesse arrancado esse naquinho aqui, esse naco do nosso planeta aqui, ó, e lá das camadas internas, e estivesse olhando esse naco. Veja, acompanhe comigo primeiro lá da superfície. Você tem aqui as montanhas, você tem aqui o oceano. Abaixo das montanhas e do oceano, você tem essa linha chamada de crosta, que são as rochas, né? Então, abaixo do oceano você tem as crostas, chamada crosta oceânica, e abaixo do continente você tem a crosta chamada crosta continental. Então, abaixo das montanhas a crosta continental, abaixo dos continentes, né? E abaixo dos oceanos a crosta oceânica. Elas estão em cores diferentes porque elas têm composições diferentes, mas são rochas. Aí você vê que abaixo da crosta você tem aqui um manto chamado de manto superior. Ele é mais rígido, ele não é exatamente líquido, ele é rígido, faz parte também da litosfera, tá bom? E aí mais abaixo do manto rígido, né, do superior rígido, você tem o manto plástico, que é o manto líquido, que é onde está a lava, a rocha ainda no estado líquido, tá bom? Então veja, essa imagem é bastante representativa, como a crosta é fina em relação, por exemplo, ao manto e o núcleo. Tudo bem? Então, não se esqueça, são dois tipos de crosta aí. A crosta continental abaixo do continente e a crosta oceânica abaixo dos oceanos. O que acontece? Olha comigo do lado direito, do seu lado esquerdo do vídeo, aí é a imagem que está lá. Então, como se eu tivesse retirado toda a água do planeta e estivesse enxergando o assoalho, as rochas que estão por baixo dos oceanos e as rochas que compõem os continentes. Veja que você tem linhas vermelhas bastante expressivas que mostram justamente o local onde essa crosta é fraturada, ela é quebrada, porque ela é muito fina, então o manto tem seus movimentos que pressiona as camadas mais externas. Isso faz com que a crosta, por ser fina, ela se frature, ela quebra, formando imensas placas. E aí essas placas são chamadas de placas tectônicas. Ao todo, existem 13 grandes placas tectônicas. A imagem do lado direito, essa mostra aí um planisfério, né, como a gente pegasse o planeta e transformasse ele num plano para a gente enxergar todo ele. Então aí você tem aí, aqui do lado direito, aqui na minha seta, aqui indicando o continente sul-americano, né? Você tem aqui a América do Norte, a África do outro lado, né? A Europa, a Ásia, enfim. Veja que as linhas vermelhas representam aonde está fraturada a crosta, onde está o limite entre as placas tectônicas. É justamente nesses limites, onde a crosta está quebrada, que acontece, por exemplo, os vulcões. Por quê? Como a crosta está quebrada naquele local, o magma consegue sair das regiões mais internas e aflorar, ir para a região mais externa, ir até a superfície
e sair nos vulcões. Então, através dessas linhas aqui, a gente consegue identificar onde está o limite das placas tectônicas. O que é interessante também observar, aqui olhando mais para o continente sul-americano, onde está o Brasil, acompanhe comigo na seta aqui. Ó. O Brasil ele está em cima, no meio de uma placa tectônica. Então, por isso que aqui no nosso país nós não temos, por exemplo, vulcões, porque a gente não está na beiradinha da placa onde acontece esse extravasamento de magma. Outra coisa também interessante é que nesse encontro de placas, aí nessas linhas vermelhas, além dos vulcões, ocorrem os terremotos. Então, ou seja, no nosso país também não tem terremotos porque a gente está no meio da placa e não está na borda, na bordinha da placa onde acontecem os movimentos, onde o magma sai, as placas se chocam, né, formando os terremotos. Então, esse mapa que serve para a gente identificar justamente onde está o limite entre as placas tectônicas. Só uma curiosidade, se você for lá no meio da imagem, tem aqui a placa filipina. Veja que esse rabinho pequenininho aqui, acompanha a minha seta, é o Japão. O Japão é um país onde tem um encontro de 3 placas tectônicas. Ele está bem no limite de encontro de 3 placas. Por isso a grande incidência de terremotos, vulcões. Eles estão até acostumados, né? Dá uma tremidinha, né? Eles falam, oh, é só um terremotinho. Né? Porque realmente eles estão no limite entre as placas, então esses eventos, né, terremotos, vulcões, acontecem muito nessa região. Vamos continuar. Aqui eu mostro uma imagem para vocês, acompanhem comigo aqui na minha seta. Veja, você tem aqui ó, do lado esquerdo para o lado direito, você tem aqui uma placa tectônica, e você tem uma quebra, uma fissura nessa placa. E aí já começa uma outra placa tectônica. Veja que justamente no encontro dessas duas placas que você vai observar a formação do quê? De vulcões. Isso mesmo, as ilhas oceânicas, os vulcões, né, eles se formam justamente no encontro dessas placas tectônicas. Se você for por um pouco mais para o meio, você tem aqui uma placa e uma outra placa. Agora, essas placas elas não estão se encontrando, elas estão se separando uma da outra devido aos movimentos. Isso também gera vulcanismo, depressões, que são aquelas afundações do relevo, né? Agora vamos mais para o continente aqui, olhando um pouquinho mais no continente. Veja que você tem uma placa aqui continental, e você tem uma outra placa oceânica, lembrando que a placa oceânica é aquela que está debaixo, né? A crosta oceânica está debaixo do oceano. Então veja aqui, mais uma vez o encontro de duas placas vai gerar o quê? Vulcões. Então veja, tem bastante vulcões aqui, vulcões ativos, que é justamente por onde o magma consegue sair por meio dessas frestas, dessas fraturas, e vir para a superfície formando os vulcões. Olha lá em cima na imagem para mim, existem 3 tipos de encontro de placas tectônicas. As placas elas podem deslizar uma na outra, deslizar, sem se chocar ou se afastar. Esses limites de placas são chamados de limites conservativos. Existe um outro, agora olha para a segunda imagem, existe uma região de encontro de placas, na verdade, onde elas não estão roçando uma na outra, elas estão se afastando uma da outra. Esses limites são chamados de limite divergente de placas, onde elas se separam uma da outra. Isso forma grandes depressões. Agora, se você for um pouquinho mais para a direita, a última imagem aqui da direita, aqui pequenininha lá em cima, você vê que existem regiões onde essas placas se encontram, chocam uma com a outra. Esses limites são chamados, então tem os limites conservativos, os limites divergentes, e esses limites são chamados de limites convergentes, onde as placas se encontram. É esse tipo de limite aqui que gera principalmente terremotos e vulcões. Essa imagem é um pouco complexa, mas eu acredito que dá para vocês entenderem esses limites de placas e os efeitos que isso gera, tanto os terremotos quanto os vulcões. Bom, galera, a aula de rochas então fica para a próxima aula, para não ficar muito pesado. Qualquer dúvida sobre litosfera, lembrando que nós estamos estudando aquelas camadas da Terra, litosfera, hidrosfera e atmosfera, começando pela litosfera. Qualquer dúvida que tiver, é só enviar uma mensagem para mim. Tudo bem? Muito obrigado, fiquem bem e fiquem em casa.